Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Vocês sempre procuram um lugar calmo, arejado, ventilado, iluminado e silencioso para que vocês possam se concentrar na aula de hoje. Sempre junto com vocês sempre levem o material escolar e o material didático. Material escolar contendo lápis, borracha, apontador e aquele material que você for precisar para a nossa aula. E o material didático, o livro de vocês de história, a atividade de reforço e o caderno para que vocês possam anotar o que chamar a atenção de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco, lembra que na aula passada a tia falou que teve as principais revoltas entre os povos na época da pré-colonial. Lembra que a gente falou sobre a Guerra dos Beckman, aula passada, que foi uma guerra entre os comerciantes contra a coroa portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi uma disputa armada ocorrida entre os anos de 1707 a 1709. Durou 2 anos essa guerra, pelo direito da exploração das minas de ouro, recém-descoberta pelo Bandeirantes Paulista da região da Minas Gerais. Então, o que ocorreu? A Guerra do Beckman, eles guerreavam, foi uma revolta que eles invadiram a companhia, que era a Companhia Econômica da época que ficava no estado do Maranhão. Eles invadiram para poder ter o direito de participar do lucro. Já a Guerra dos Emboabas foi uma guerra armada. E na Guerra dos Bandeirantes, na Guerra de Beckman, na revolta de Beckman, alguns foram presos, outros foram mortos e outros receberam prisão perpétua, porque eles perderam a coroa portuguesa. Como ela tinha mais recursos para essa luta, ela acabou expulsando alguns, voltaram para o seu país de origem e outros foram condenados à morte. Já a Guerra do Emboabas foi uma disputa armada, era uma guerra mesmo, eles guerreavam mesmo. E essa guerra durou 2 anos. Qual era o direito que eles queriam? Eles queriam ter o direito a explorar a mina de ouro, não só os portugueses, eles também queriam ter esse direito de explorar. Com efeito sobre a liderança de Manuel de Borba Gato, ele era um moro, que ele era um dos donatários lá da região de Minas Gerais e líder dos paulistas. Os desbravadores reclamavam o direito exclusivo da exploração da jazida de ouro da região da Minas. Já que foram eles que descobriram o ouro, eles queriam ficar exclusivamente só eles explorarem esses ouros. Eles não queriam que viessem outros explorar no lugar deles. Só eles queriam ter esse direito dessa exploração. Contudo, o Emboabas, nomes pejorativos dados aos forasteiros que usavam as botas. Por que Emboabas? Porque eles usavam botas. Liderados pelo rico comerciante Manuel Nunes Viana e composto principalmente por portugueses, imigrantes de outros territórios da colônia. Desafiaram a autoridade dos bandeirantes, que foram derrotados e expulsos. O que é que eles queriam? Eles queriam ter o direito de explorar somente eles as terras. E quem que participava? Quem era que era o líder desse tumulto? Quem era o líder dessa manifestação? Era Manuel Nunes Viana. Ele que não era composto só por comerciantes. Ele era também composto por portugueses, que eram camponeses, e pessoas que trabalhavam na colônia, pessoas e autoridades que eram confiadas, que era de confiança da coroa portuguesa. Então, eles queriam ter o direito também de explorar. E deu êxito? Não, eles foram expulsos, eles perderam e foram derrotados e expulsos. A Guerra dos Emboabas, ela teve como consequência a separação das capitanias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, porque eram as capitanias unidas. Então, eles quiseram separar. A consequência dessa guerra foi a separação desses estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo tornou-se ser uma cidade, porque antigamente era uma província, não era uma cidade, era uma província, era uma capitania
deixou de ser uma província, passou a se tornar uma cidade. A coroa portuguesa assumiu total a exploração do ouro na região de Minas Gerais, que era isso que eles queriam. Eles queriam assumir totalmente a exploração do ouro. Os bandeirantes paulistas derrotados se estabeleceram na região de Goiás e Mato Grosso, onde descobrem outras minas de ouro. Então, aquelas comerciantes, aqueles bandeirantes que foram expulsos de Minas Gerais, eles foram para outros estados e lá eles procuravam novas riquezas e até que encontraram novas jacidas e novos tipos de minérios. Regulamentação da distribuição de lavras, lotes da mineração. Então, a consequência dele é que eles tinham uma regulamentação. Ele tinha que distribuir de maneira... O que ele distribuía de maneira desregular as terras e os lotes de mineração. E a instituição da cobrança do quinto de toda a extração do ouro. Então, aqueles senhores da terra, né? Aqueles comerciantes que conseguissem a maior quantidade de ouro, eles tinham que dar um quinto da extração para a coroa portuguesa. Eles tinham que pagar a coroa portuguesa com um quinto do ouro. Contexto histórico relacionado à Guerra dos Emboabas, a partir de 1707, os emboabas passaram a realizar expedições militares contra os paulistas para enfraquecer seu domínio sobre a região mineradora. O que é que eles faziam? Eles começavam a fazer expedições, eles começavam a mapear qual é a função das entradas? Era mapear a região brasileira, as regiões brasileiras. Então, eles mapeavam toda a região e essa mapeação, os militares, eles coagiam, eles enfraqueciam o domínio. Como eles estavam coagidos, eles estavam sendo vigiados, eles foram começando a enfraquecer. Foi aí que eles começaram a entrar e teve outras pessoas que exploraram as minas aqui no Brasil. Consequentemente, a população paulista, composta principalmente por mamulembos e índios, que mal falavam o idioma português, foram subjugados pelos emboabas, que passaram a controlar o comércio que abastecia as minas. Então, os emboabas, que são comerciantes, eles coagiam os índios e mamulembos, que mamulembos são pessoas de classe médias baixas, né, que na época era camponeses. Então, eles coagiam eles faziam para jacida de ouro, pegavam o ouro. Os emboabas, que eram os comerciantes, eles obrigavam ele a dar o ouro, a controlar esse comércio e o abastecimento dessas minas. Então, eles ficavam vigiando essas minas. Em novembro de 1708, os emboabas lançavam um grande ataque contra os paulistas, estabelecendo a Cachoeira do Campo, distrito do Ouro Preto, capitania de Minas Gerais, expulsando os bandeirantes. Qual era a função dos bandeirantes? Era explorar novas riquezas, explorar e descobrir novos minérios. Expulsando os bandeirantes e tomando controle de duas das principais áreas de mineração da colônia. Na sequência, nomearam seu líder Nunes Viana como governador da região mineradora, que provocou a reação da coroa portuguesa. Em 1709, com a intervenção da coroa do governo do Rio, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho e Nunes Viana foi destituído e expulso da região da Minas, se refugiando e fazendo o Rio São Francisco, encerrando os conflitos definitivamente. Antes de a tia terminar, vocês viram que o Rio São Francisco, desde o descobrimento do Brasil, que ele é importante para o nosso país. Querendo rever essa aula, vai lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br, acesse quantas vezes vocês quiserem, está na nossa plataforma digital, façam a atividade de vocês do livro e da atividade de reforço para aperfeiçoar o conhecimento e o aprendizado de vocês. Tem dúvida? Reveja a nossa aula no nosso site, na nossa plataforma, tá, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.